Com o passar dos anos, os meses foram adquirindo cores. Então você tem o Outubro Rosa, você tem o Outubro Rosa para tratar do câncer de mama, o Novembro Azul para fazer um alerta com relação ao câncer de próstata, e a gente tem também o Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo para tratar de doenças crônicas, entre outros temas. Nós vamos acompanhar uma reportagem feita pela Lucimeire Ramalho, que trata exatamente a respeito desse tema. Vamos acompanhar. A Milena descobriu o lúpus aos 13 anos de idade, depois de alguns sintomas que aos poucos foram aumentando. Eu saía no sol, por exemplo, e começava a ter uma fotossensibilidade, né, à luz solar. As bochechas ficavam mais rosadinha, começava a ter dores nas articulações, então eu achava que era porque era um dia que eu tinha escrito muita coisa na escola. Depois disso veio a internação, mais sintomas, a confirmação do lúpus e o tratamento da doença, que é inflamatória, autoimune e não tem cura, mas pode ser controlada. O lúpus ele tem tratamento, né? Se você fazer certinho, assim, dependendo da gravidade do caso, você consegue levar uma vida normal. O lúpus é apenas uma das doenças que fazem parte do Fevereiro Roxo, um mês dedicado à conscientização de doenças crônicas. Para esta médica nefrologista, um período dedicado a se pensar mais sobre o tratamento e novos medicamentos para uma vida com a doença, mas com qualidade. O objetivo é baixar o sistema imune. Então, se é o corpo atacando o próprio corpo, a gente precisa baixar essas células de defesa. Além disso, a gente precisa evitar a exposição ao sol, que é um dos fatores desencadeantes, principalmente das lesões de pele, ou se expor ao sol com fator de proteção alto. Além do lúpus, doenças como o Alzheimer e fibromialgia também fazem parte do Fevereiro Roxo. No caso do lúpus, a doença da Milena, o sistema imunológico ataca o próprio organismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a estimativa é que entre 150 mil e 300 mil pessoas tenham lúpus no Brasil. A doença é mais frequente em mulheres em idade reprodutiva, entre 15 e 40 anos, justamente por causa dos hormônios. Tem ainda o fator genético e algumas medicações que contribuem. Durante este processo da doença, quando os primeiros sintomas começarem a aparecer, é preciso acender a luz de alerta. Eles têm que ser levados em consideração para um diagnóstico rápido e início do tratamento imediato. Não ficar em casa e achar que os sintomas são normais. Então, febre é um sinal de alerta, fadiga constante, perda de apetite, perda de peso, são sinais de que algo está acontecendo de errado no corpo. O Fevereiro Roxo, a gente estava dizendo aqui nos bastidores, que acaba chamando a atenção para algumas doenças que às vezes a gente não dava muita importância. O que aconteceu, doutor? As pessoas estão tendo mais informação, estão se interessando mais, tem mais gente doente perto da gente, a gente começa a descobrir isso. O que está acontecendo e o que é o Fevereiro Roxo? Bom dia aí a todos os seus ouvintes, né? É um prazer estar aqui, sempre que precisar pode me convidar, que informação e conhecimento a gente pode trazer para eles. E eu queria parabenizar vocês, porque você está falando aí que, né, as coisas haviam, mas não existiam e agora estão aparecendo. Mas eu preciso parabenizar vocês, porque é através da mídia, né, que a gente tem que alertar a população com relação aos problemas de saúde, né? Infelizmente, nossas autoridades eles não alcançam, né, a população, a comunidade. E vocês, né, através do rádio, televisão, a mídia falada e escrita, ela chega até a comunidade. Então é importante. Então, o Fevereiro Roxo foi dado essas cores, que você já deu o exemplo aí das outras cores, ele foi feito exatamente para isso, mas nós precisamos de vocês para chegar com a informação. O envelhecimento da população é uma realidade, né? Tanto a população não humana... Não tem como, né? Como os pets também envelhecem. Então, obviamente, nós da medicina veterinária estamos juntos no Fevereiro Roxo, também fazendo essa campanha com o cuidado com as doenças degenerativas. No humano, né, você acabou de passar uma reportagem aí muito importante a respeito do lúpus, né, mas tem o Alzheimer, né, que está tomando conta aí bastante da população, e as fibromialgias. E, infelizmente, os nossos pets que estão envelhecendo
também sofrem desses problemas. E aí, a gente pensa assim, quando a gente pensa no humano, a gente sabe que o humano, agora, com o avanço da medicina, dos remédios, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Antes a pessoa chegava com 60 anos, olha lá, hoje tem gente com 80, 90, mais de 100 anos aí. Os pets, um cachorro, por exemplo, vive quanto tempo, doutor? Olha, em média, eles vivem em torno de 15 anos, mas aí depende muito da raça, né? Tem raças que são mais longevas e tem raças que vamos. Obviamente, se você me perguntar qual que vive mais, eu vou falar que é o SRD, né? Que é o nosso famoso vira-lata. Yeah. Esse é o que tem mais. Mas com 15 anos, então com 10 anos, o cachorro já é idoso? Já com 6 anos. 6 anos? De 6 a... depois de fizer 6 anos a 7 anos, ele já está na terceira idade. Então é aí que vem o aviso nosso do roxo, né? Do fevereiro roxo, para procurar um médico veterinário para fazer os exames precocemente, para que ele não tenha essas doenças degenerativas que elas não têm volta. Estamos ouvindo o Dr. Francis Flose, que é diretor da Faculdade Qualitas, ele é médico veterinário. Doutor, lá no meu condomínio, eu vejo sempre as senhoras passeando lá com um cachorrinho, e às vezes o cachorro é gordinho, e fala, ó, cachorro gordo, que bonitinho. É mais ou menos isso ou não, doutor? Então, talvez, eu não sei se ela frequenta muito uma clínica veterinária e tem orientação de um profissional adequado, mas o estado obeso não é legal nem para nós humanos, muito menos para os pets, né? Então pode ser um problema endócrino, que é um problema que está relacionado com o fevereiro roxo. Então pode ser que ele tenha uma disfunção hormonal e com isso está fazendo com que ele ganhe peso. E esse ganho de peso vai afetar os órgãos internos. E com isso afeta a qualidade de vida dele. Afetando a qualidade de vida dele, diminui o tempo de existência dele aqui com o tutor, que aí é ruim, né? Você perdeu o animal por falta de cuidados precoces. A gente estava dizendo aqui, e parece que tem muita gente que está preferindo adotar um pet, ser pai de pet, do que ter uma criança. Inclusive, pet shops estão aumentando aí bastante. Mas na mesma proporção que aumentam os pet shops ou os animais adotados, esses cuidados também aumentam ou não, doutor? Não é bem assim? Sim, aumentam porque há uma oferta, né? Há uma oferta maior de pessoas que abram empresas que são obrigadas a contratar nós, os médicos veterinários, para que essas empresas possam funcionar. Então, se você citou aí pet shop, obviamente a demanda faz com que há uma abertura maior de pet shops, porque é um comércio, é um varejo, é um mercado que cresce muito, hoje está crescendo em torno de 12% ao ano. Né? Então, mas há uma obrigação legal por leis que você precisa ter um médico veterinário responsável. E esse deve ser visitado periodicamente. Então, voltando aí à nossa conversa da terceira idade, o animal, a partir do 6º ano de vida, já precisa frequentar mais a clínica veterinária ou o pet shop, onde tem o veterinário, porque já começa a aparecer sintomas dessas doenças degenerativas referentes ao fevereiro roxo. Vou fazer um parênteses aqui, animal também pet também fica estressado, doutor? Só a gente que fica estressado. Às vezes eu converso com alguns jornalistas, tem jornalista estressado pra caramba, viu, doutor? O animal também fica? Mas tem veterinário estressado também. Tem, não é só jornalista, não. Aliás, a gente vê aí políticos, assessoras de imprensa também estressados. Assessor de imprensa também? Tem. Meu Deus. Pessoal da técnica também, de vez em quando estão estressados. Mas no pet é o cuidado que você dá, é a atenção. Então, normalmente, as pessoas querem ter os animais para ter algo lá de companhia, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo que você mora num apartamento, você quer ter um pet, um cão, um gato, um coelho, ou sei lá, qualquer outro animalzinho para te fazer companhia, só que você trabalha o dia todo. Você deixa ele lá, ele fica... Aí começa já o estresse. Por quê? Porque ele não tem um ambiente onde ele está vivenciando as coisas dele, de pet. Importante o senhor falar isso. Tem uma moça no meu condomínio que tem um cachorro lá, parece um bezerro, doutor. Como é que é possível uma situação dessa? Já é um erro, né? Quando você vai adquirir ou adotar, que seria ideal adotar,
Logicamente, eu não sou a favor de você adotar um cachorro e não adotar uma criança. Eu acho que, né, nós temos aí uma condição aqui no país de que precisamos ajudar as crianças que hoje são abandonadas por N motivos, né? Mas ao adotar ou comprar um animal, você tem que ter uma orientação, né? Então, obviamente, se mora no apartamento, como você está me dizendo, ela tem que ter um animal, um pet de até 5 quilos, né? Não pode ter um animal que tenha 15, 20 quilos, que eu não sei qual é a raça aí, se você puder me dizer. Nem eu, parece um São Bernardo. Mas, então, se for, é completamente errado, porque o São Bernardo ele precisa de um ambiente muito largo, de um ambiente muito... que ele possa desenvolver corretamente e ainda gastar sua energia. E aí vem o estresse, porque ele não tem o espaço, não tem os brinquedos, não tem a qualidade de vida que merece um animal daquele tamanho. Os animais têm problema nos dentes, doutor? Também. Eles trocam, né? Nascem com os dentes de leite, né? Esses dentes de leite, eles caem normalmente, às vezes até durante essa visita, daí já estamos entrando na pediatria, né? Já voltamos um pouquinho para trás, vamos lá na pediatria, aí tem que ver se não está encavalando os dentes, né? Aí eles precisam ser extraídos, os dentes de leite, mas ao redor dos 4 meses, 120 dias, esses dentes caem e aí nascem os dentes permanentes. Em torno de 33 dentes na boca de um cão, por exemplo. Eu estava olhando, dando uma olhada no material que a Daniela Nucci mandou pra gente, e eu fiquei sabendo que animal tem diabetes e outras doenças hormonais. Olha, para mim, vou contar uma coisa pro senhor. Fui pego de surpresa nessa. Tem, como você falou do animal obeso aí, que é um problema endócrino, né? A diabetes é um problema hormonal. Então, a gente precisa ter esse cuidado, que nem eu te falei, a partir dos 6 anos, começar a fazer os exames. Então, fazemos exames de sangue, exame de urina, fazemos ultrassom dos órgãos internos, para que a gente proteja ou tenha um diagnóstico precoce de algo errado. Porque, na verdade, se você não fizer nada, como até a moça da reportagem estava falando, você está achando que não é nada e vai empurrando, você está judiando do animal, né? Na verdade, o animal está tendo sofrimento. Ele tem dor, ele tem cólicas, né? Ele não se alimenta direito, ele toma muita água, no caso do diabetes, né? Que é um sinal muito assim, característico de que o animal está com problema com relação ao seu pâncreas, né? Que a produção de insulina é tomar muita água. Então é isso que eu estou frisando aqui para você e para os seus ouvintes. O tutor responsável tem que aumentar as visitas ao médico veterinário assim que o animal entra na terceira idade, para evitar esse problema. Estamos conversando aqui com o Dr. Francis Flose, ele é médico veterinário e também diretor da Faculdade Qualitas. Doutor, eu tenho visto muitos animaizinhos também com doenças mais agressivas, como o caso do câncer. E aí é um sofrimento, se é um sofrimento para o ser humano, é claro, sofrimento para o animal também. Então, aí você voltou lá no começo do seu programa, quando você falou do Outubro Rosa, né? Então, nós estamos de carona também lá no Outubro Rosa, onde a gente faz isso. E no Outubro Azul, né? Novembro Azul, né? Do câncer de próstata. Sim, eles têm problemas. Infelizmente, isso tudo vem do meio ambiente, que hoje, né, está completamente modificado, né? A Tati acabou de falar de um problema aí, que é um problema estressante para os animais também, até as altas temperaturas. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com animais de pelo longo. Eu não sei se você viu aí lá onde você mora, se é um animal de pelo longo, eles sofrem muito com as altas temperaturas, né? Então, as neoplasias vêm pelo clima, né, que está muito modificado, pelas alimentações que possuem muitos produtos químicos, né, conservantes, aromatizantes, né, acho que até na nossa alimentação. Então, houve aí um aumento muito das neoplasias, que são os cânceres. Mas o que mais assim tem aparecido são os cânceres dermatológicos, né, e os cânceres de mama. Doutor Francis Flose, quando a pessoa vai se casar, tem curso para casamento, tem curso para batismo, tem curso para um monte de coisa. Eu queria saber se tem algum curso para a pessoa que vai adotar algum animal. Por exemplo, a Nath Luquezzi falou agora há pouco para a gente aqui do calor. Eu acho impossível você passear com um animalzinho no asfalto meio-dia, doutor.
Tem que ter um curso para ensinar esse povo a cuidar do pet, doutor. Então, o problema aí, o curso é complicado, mas as visitas ao médico veterinário, né? Eu tenho condição de te orientar tudo isso. A hora que você chega lá, você fala assim, eu corro às 10 horas da manhã, eu faço exercício, eu vou todo sábado no taquaral às 10 horas. Não vá com o animal nesse horário. Das 10 às 16 não é horário para você, nem para você, humano, nem para o pet, qualquer que seja, pegar, principalmente nessas temperaturas que nós estamos vivenciando aí ultimamente. Então tem que ser ou nas primeiras horas da manhã ou nas finais horas da tarde, que são os horários que são, né, menos caloríficos. Então judia, porque o coxim, né, a palminha das patinhas deles, elas queimam, porque é pele. Então não pode estar em contato com o chão quente. Mas tudo isso tem que ser orientado pelo médico veterinário. Mas aí é o que eu digo e repito, o tutor tem que ter responsabilidade de buscar essa informação junto aos médicos veterinários. O doutor Francis Flores, a pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas eu queria perguntar assim mesmo para a dona Maria, que está lá em casa nos ouvindo. A medicina veterinária evoluiu muito nos últimos tempos? Também evoluiu? Sim, evoluiu porque, na verdade, né, a medicina humana precisa da medicina veterinária para evoluir, porque todos os testes, acho que você vê nas reportagens, né, infelizmente são feitos sobre os animais. Então, nós hoje temos, né, as universidades, temos os institutos de pesquisa, tudo onde há, né, todo um acompanhamento médico veterinário para que se desenvolva tudo isso. Então, hoje anda par a par a medicina veterinária com a medicina humana. Inclusive, nós temos até o curso de geriatria, nós temos hoje lá dentro da nossa instituição. E nós orientamos todos os médicos veterinários para que tenham essa certeza de que estão passando a informação correta para os seus tutores, no caso da geriatria, que é o tratamento dos idosos. Mas a medicina veterinária, por exemplo, eu não sei se você conhece o Hospital do Câncer lá de Barretos, lá tudo é feito, né, antes de fazer no humano, nós fazemos nos animais. Nós temos lá os suínos, temos lá os coelhos para fazer, eu já fui lá ver como é que é, tudo. Então, tudo é primeiro testado nos animais, né? Os camundongos hoje são muito usados, né? Então, a medicina veterinária ajuda em muito a medicina humana. Dr. Francis Flores, a gente que é... O senhor é novo ainda, mas a gente que é do século retrasado, a gente via nos filmes, tinha muita história da carrocinha. A carrocinha saía pela rua catando tudo quanto é cachorro que tinha lá, depois jogava nos depósitos lá. Esses locais que abrigam esses animais que não têm dono ou que ficam aguardando uma adoção, são locais também próprios, em condição de manter um animal de uma forma saudável, doutor? Qual é o senhor visita esses locais? Seja sincero, doutor. Você me põe contra a parede, né? Olha, existem coisas sérias e, obviamente, que não existe coisas sérias, claro, como em qualquer empresa. Nós estamos vendo. Por isso que eu perguntei. Vocês noticiam aí todos os dias no Band de Cidade, né? No jornal no jornal da noite. Quer dizer, infelizmente, existem pessoas que se acham ou querem se aproveitar disso. Mas existem ONGs e existe coisas sérias que vão tratar desses animais com qualidade para depois fazer uma doação. Então, um animal vacinado, bem alimentado, né, sem problema nenhum, passou pelo médico veterinário. Mas voltando no assunto da carrocinha, isso ele foi instituído em 1972. Tá vendo como eu sou antigo? Mas eu também sou. Em 1972, isso aí foi extinguido, então aí foi-se implantados os CZZ, que são os Centros de Controle de Zoonose, onde esses animais são capturados, porque obviamente não tem o dono, eles ficam um período lá para haver procura ou recuperação desse animal, do proprietário ou não. Depois eles são doados para instituições de ensino, e inclusive instituições
que estão fazendo, às vezes, até testes para humano. Então, hoje, a lei já protege esses animais abandonados. Mas, infelizmente, de vez em quando você vê aí, aparece na reportagem, pegou gente que tinha lá 50 animais, 70 animais, numa condição assim... absurda. Horripilante. Então, você fala, você visita? Eu visito aqueles que estão corretos. Aqueles que têm um médico veterinário responsável, que tem que ter o RT, né, que é lei, né? Então, esses a gente sabe que estão indo bem, mas, infelizmente, aqueles que fazem a coisa escondida, aí a gente não fica sabendo só depois quando a reportagem vai lá e dá um flagra nos caras. Animais silvestres, tá saindo muito, né? Eu tô vendo que vocês estão comunicando muito essa apreensão de animais silvestres. Quer dizer, é um absurdo o cara tirar o animal, né, do meio ambiente, do seu ecossistema, para vender, comercializar. Você viu, põe em caixinhas e põe no Sedex, põe no correio para mandar para fora do país. Quer dizer, isso aí para mim é bandidagem. Doutor, existe acupuntura para pet? Sim, está muito evoluída. Nós temos, lá também na nossa instituição, na Faculdade de Medicina Veterinária, Qualitas, nós temos o curso de acupuntura. Então, ela é uma medicina alternativa e funciona muito bem para doenças neurodegenerativas, principalmente coluna, membros, né? Problemas nervosos, normalmente ela atua muito bem. Tem boa recuperação. Estamos ouvindo aqui hoje, no Manhã Bandeirantes, o Dr. Francis Flose, que é diretor da Faculdade Qualitas e também médico veterinário. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor, com relação a... Eu conheço pessoas também que tratam a gente está falando um pouco aqui, exagerando um pouco às vezes, mas eu conheço pessoas que tratam bem dos pets, viu? Tem uma alimentação balanceada, por exemplo. Isso é um carinho. Já que adotou, vamos fazer direito, né, doutor? Mas é o certo, porque, na verdade, hoje, né, a nossa epidemia aí que nós tivemos durante 2 anos, né, fez com que os pets viraram filhos nossos, né? Nós temos que cuidar deles porque eles nos fizeram companhia quando a gente ficou trancado aí durante 2 anos. Então, não só medicações, nem só o ambiente, mas a alimentação é muito importante. Então, né, já não existe mais aquilo dar o resto de comida, né? Na segunda-feira você vê o que sobrou da geladeira, junta tudo, do domingo, põe na tigelinha. Não pode mais fazer isso. Porque eles têm esse problema. Você vai mexer com o pâncreas, né, no caso da diabetes, você vai mexer com o fígado, no caso de uma hepatite, você vai mexer com o rim, no caso de uma doença renal crônica, né? Então não existe. Também preocupado com isso, a faculdade tem um curso de nutrição de cães e gatos, onde nós orientamos todos os nossos alunos, né, médicos veterinários, a gente só trabalha com médicos veterinários, né, para que ofereça uma nutrição adequada, porque aí tem adequações por causa de tamanho, de raça, de pelagem, né? Porque às vezes há alergia, algumas coisas que a gente precisa contornar na alimentação. Doutor, por que o cachorro só brinca com a gente quando ele é pequenininho e depois ele não quer saber mais de brincadeira? A pergunta valendo $1 milhão. É educação, isso aí é adestramento, né? Até eu brinco lá, a Daniela até é minha testemunha, às vezes tem uns funcionários que estão fazendo coisa errada, ela falou, precisa adestrar o funcionário, né, a fazer a coisa certa. Mas é uma questão de adestramento. Eu, por exemplo, tenho Border Collies, e eles brincam comigo, eles estão... O Harley, né, eu tenho um que chama Harley Davidson, ele está com 12 anos e ele brinca até hoje comigo, vai buscar a bolinha, essas coisas, vem, a hora que eu chego ele vem para ser agradado. Então é uma questão de adestramento. É obviamente que o animal novo né, é aquela novidade, é o carinho, ai que bonitinho, ai, todo mundo quer, né, vai teus familiares, teus filhos, né, todo mundo quer agradar. Depois o animal cresce, aí parece que ele passou a ser um estorvo lá ou apenas é uma peça a mais na residência. Mas é só você continuar brincando com ele. Ele vai vir e vai te atender, vai abanar o rabo para você. Então é uma questão só apenas de relacionamento com o animal.
Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, de quanto em quanto tempo eles têm que procurar o médico veterinário. Presta atenção no pet, assim como você, se tiver filhos, presta atenção nos seus filhos. Queria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes. Ok, obrigado. Então, o Fevereiro Roxo ele veio para isso, né? Para convidar a refletir, né, sobre todos os cuidados das doenças degenerativas, não só para o pets, porque a gente também tem que olhar o lado humano, então nós estamos andando junto com o Fevereiro Roxo, né? Porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida e também ao longo da vida, então aumentar um pouco a longevidade desses animais. Então eu peço que os tutores prestem atenção em sinais, mudanças de comportamento, qualquer sinal, que nem a mocinha falou, que começou a aparecer, as erupções na pele dela, né? Prestar atenção a qualquer sinal e encurtar, exatamente como você falou, as visitas nessa idade. Então entrou na terceira idade, procurar um médico veterinário especialista em geriatria e fazer essas visitas mais perto do que fazia normalmente. Normalmente você vai uma vez por ano fazer vacina no animal. Eu peço que agora, com o animal idoso, pelo menos 3 vezes ao ano. A cada 4 meses você visitar quando o animal já estiver na terceira idade. E quem quiser ter contato com o senhor, faz como? Pode entrar através do nosso site ou através do nosso WhatsApp. É só entrar no www.qualitas.com.br. Nós estaremos atendendo qualquer dúvida ou qualquer iniciação ou um tratamento ou alguma orientação para o tutor. Qualitas é uma letra dobrada? Desculpa, Qualitas com 2 T's. 2 T's. Muito bem. Dr. Francis Flose, diretor da Faculdade Qualitas e também médico veterinário, nos deu uma aula aqui sobre saúde humana e saúde também dos pets.